Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está aí assistindo o vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre construção de ângulos. É uma parte muito interessante, não é complicada. Requer que a gente faça alguns treinamentos, algumas repetições para que a gente possa entender com facilidade. Então, é uma das construções fundamentais, né? Uma construção fundamental número 5. Já lembrando que as construções fundamentais, nós falamos aí da reta perpendicular, com um ponto fora da reta, perpendicular com um ponto na reta, a construção de uma mediatriz, de uma bissetriz, são as quatro anteriores construções fundamentais. Construção de ângulos funciona da seguinte maneira. Então, usando apenas régua e compasso, a gente pode construir ângulos importantes, tais como os de 30, 45, 60, 90, 120, 150, 75, muitos outros, 15, e aí depende da sua criatividade. Então, imagine que você queira construir um ângulo de 60 graus, vamos pensar, de modo que um de seus lados seja a semirreta VR. Está lá, ó, a semirreta VR está sendo dada aqui, e eu quero um ângulo de 60 graus. Aqui ele já deu a ideia para nós que um ângulo de 60 graus é um triângulo equilátero, os lados medem a mesma coisa. Então, vamos transportar aqui para a nossa prancheta para a gente entender como é que é essa ideia. Então, eu vou esboçar aqui um EG, né, enunciado gráfico. Aqui depois eu vou colocar um roteiro, e aqui eu vou construir. Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu quero um ângulo de 60 graus. Bom, o que é um ângulo de 60 graus? Um ângulo de 60 graus ele tem que estar apoiado, no caso aqui, ele está dizendo que está apoiado na semirreta de origem em V e reta R. Semirreta VR, ele aponta assim. Tá? Se eu falasse que era o vértice V indo para um ponto, eu poderia escrever assim, por exemplo. Ó, se eu tivesse ali um ponto R. Semirreta, lá ó, tem um começo em V e segue adiante. O que ele quer da gente? Ele quer da gente, no nosso esboço aqui, ele quer um ângulo de 60 graus. Tá, mas para ter um ângulo de 60 graus, eu teria uma outra semirreta aqui, que é uma semirreta S. E aí ele dá a ideia, ó. Vamos pensar na construção de um triângulo aqui num ponto R, que ele vai dar, que nós vamos construir, na verdade, e aqui num ponto S, para que a gente possa construir um triângulo equilátero, porque se eu construir um triângulo equilátero, todos os ângulos serão de 60 graus, portanto, eu vou encontrar esse ângulo aqui, que é o ângulo de 60 graus. Para isso, ele diz, ó, para que eu consiga o ângulo de 60 graus, eu tenho que ter uma abertura aqui, uma abertura aqui, uma abertura aqui, que eu chamo de L. A medida desse lado aqui, lado L, tem que ser idêntica, senão não teria um ângulo de 60 graus. Então, vamos para a construção. Como é que seria o procedimento? Bom, para que eu proceda a construção, eu vou pensar aqui numa semirreta qualquer. Então, eu quero aquele ângulo, ali eu chamei de VR a minha semirreta, não tem problema, pode ser a semirreta que eu quiser. Vamos chamar aqui de VR, aonde vai começar o meu ângulo no ponto V. Eu vou abrir o compasso, uma abertura L qualquer. Esse L é qualquer, não tem medida. Se L fosse 5 centímetros, nós temos colocado 5 centímetros aqui. Não é, um L qualquer. Então eu vou pôr a ponta seca em V e vou fazer um arco aqui. Esse arco não precisa fazer a circunferência inteira, mas eu vou fazer um pedaço dele aqui, ó, para que a gente dê nome a ele. Ó. Esse arco aqui é um arco que vai se chamar VL. VL, por quê? Porque ele tem ponta seca em V, o centro da circunferência é V e o raio é a medida L. Uma vez feito isso, o que nós encontramos? Nós encontramos aqui, ó, na reta R, nós encontramos o ponto R. Tá lá, ó, o ponto R está encontrado. Se encontramos o ponto R, a gente com a mesma abertura, não muda a abertura, porque tem que ser a mesmo L, pensando que é um triângulo equilátero, nós vamos fazer um encontro aqui com um arco, uma circunferência que nós vamos chamar de circunferência aqui RL. RL, por que RL? Porque agora a ponta seca estava em R e a gente encontrou
no cruzamento dessas duas linhas, sempre há um ponto, nós encontramos o ponto S que nós queríamos. Portanto, aqui a gente vai ter, quando traçarmos a semi-reta, saindo um pouquinho fora lá, quando traçarmos essa semi-reta, que eu vou chamar de reta S, nós vamos ter o ponto S. E aqui a gente tem 60 graus, tá certo? Essa é a ideia. Uma vez encontrado 60 graus, tá aí, né? Vamos fazer o roteiro da construção desses 60 graus. Então, para construir esses 60 graus, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar o ponto R. Quem que é o ponto R? Ó, o ponto R é a intersecção, tá aqui, ó, é a intersecção da circunferência, V, de centro V, abertura L, aqui, ó, circunferência de centro V, abertura L, que é essa abertura aqui, ó, fiz essa circunferência, achei o ponto R. Não foi só a circunferência não faz o ponto R. Teve que encontrar a semi-reta, então, é a intersecção da circunferência com a semi-reta VR. Tá aí, ó. Então, o encontro da circunferência VL com a semi-reta VR dá o ponto R. Pronto, o ponto R está encontrado. Perfeito, achamos o ponto R. Quem que falta agora? Falta achar o ponto S, que é a intersecção da mesma circunferência VL, olha lá, ó, da circunferência VL, com quem? Com a circunferência agora RL. Com a circunferência, então, 1 e 2, né? 1 e 2, passos 1 e passo 2, aqui, intersecção do 1 com o 2, a circunferência RL. Esse seria um roteiro técnico para a gente entender como obtivemos esse ângulo de 60 graus. E se eu quiser outros ângulos, eu consigo? Consigo. Eu já tenho de 60 graus. Se eu quiser o de 30, o de 30 é só a gente encontrar a metade dos 60, que é a bissetriz. Então, aqui eu já tenho a abertura aqui, ó. Eu já fiz essa abertura, vou aproveitar. Vou virar a ponta seca em S, por exemplo, e vou encontrar aqui, ó, com um novo arco, que eu vou chamar o arco aqui de SL. Por quê? Porque a ponta seca dele foi lá em S, olhe bem, e traçou. Esse encontro vai proporcionar para mim um ângulo de 30 graus. Olha aí. Se eu quiser medir aqui, eu tenho 30 graus. E olha de bandeja o que eu já recebi. Ó. Eu dando um prolongamento nessa reta, nessa semi-reta aqui, ó, na reta R, se eu prolongá-la, né, eu vou obter aqui um ângulo de 120 graus. Por que 120 graus? Porque se eu tenho 60, para completar 180 graus, que é meia volta, falta 120 graus. E aqui do 30, eu terei um ângulo de 150 graus. E assim por diante. Se eu quiser achar o ângulo de 15, é só fazer a bissetriz do ângulo de 30, e aí vai. Então, ó, só medindo para a gente confirmar, olha só o que a gente tem. Uma mediçãozinha aqui, mais ou menos, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó, o 30 lá, ó. Tá certo? Olha olhando aqui, ó. Eu tenho 120. Olha olhando aqui, ó. Por dentro aqui, eu tenho 150. Olha lá, tá vendo? Então, eu posso construir ângulos utilizando régua e compasso. Tá certo? Um outro ponto que a gente vai falar é do transporte de ângulos. Então, qual que é a ideia do transporte de ângulos? Então, eu consigo transportar um ângulo que foi dado qualquer para uma semi-reta. Um dos lados seria uma semi-reta, eu vou chamar de semi-reta OR, vértice em O, e um dos lados estará sobre a reta R. Eu vou fazer ele acima, um ângulo alfa qualquer. Como assim? Bom, vamos fazer aqui o nosso EG. Nosso EG. Deixa eu passar aqui para a prancheta, para a gente entender como é que fica. Supondo que eu tenha um ângulo qualquer, tá? Um ângulo qualquer, um ângulo alfa
qualquer. Eu tenho o ângulo, está lá, o ângulo alfa está ali. Esse ângulo, ele vai estar posicionado sobre duas retas, eu vou chamar aqui de reta A e reta B, e eu quero transportar esse ângulo para outro lugar. Então, eu vou transportar esse ângulo para outro lugar. Eu preciso transportar esse ângulo para a reta OR. Então, eu pego aquele ângulo alfa lá e vou transportar para cá. A ideia vai ser a seguinte. A ideia é que eu encontre num arco os pontos A pertencente à reta A e os pontos B pertencente à reta B, e eu meça a distância desse arco. Esse arco, ele tem que ter a medida qualquer, não importa, pode ser uma medida L qualquer. Então, eu preciso dessa distância D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transportar para cá o arco, um arco de medida L. Aqui também eu vou ter que ter a mesma medida L, por isso que o arco está lá. Vou encontrar aqui um ponto R e aqui em cima eu vou encontrar um ponto S. E meço essa distância. Aí eu vou ter o meu transporte de ângulos. Então vamos para a prática, vamos para a construção. Como é que é isso? Pensa que eu tenho lá um ângulo qualquer, um ângulo alfa qualquer, e eu queira pegar esse ângulo alfa e transportar esse ângulo alfa. Vamos pensar assim. Aqui eu tenho uma reta A e uma reta B qualquer. Vou chamar aqui de A aqui embaixo e B aqui em cima. Então, a ideia é, e vou transportar esse cara para essa reta aqui, ó, tá? De centro em O e na reta R. Como é que eu vou fazer? Eu vou pôr a ponta seca do compasso lá no vértice, que eu vou chamar de vértice V. Tá? Deixa eu pôr o vértice lá. Então, eu vou fazer uma abertura, ver se dá para a gente poder enxergar. Uma abertura qualquer, com o vértice lá em V, ó, o vértice lá em V. Aí eu vou fazer uma abertura qualquer, e essa abertura qualquer eu vou chamar de abertura L, tá certo? Essa mesma abertura eu vou transportar para cá. Essa mesma abertura eu vou transportar para cá. Tá certo? Então, olha o que a gente conseguiu. A gente conseguiu aqui os pontos A e o ponto B. Tá certo? O que importa para mim agora? Eu preciso, e aqui eu consegui aqui embaixo um ponto que eu vou chamar de ponto R. Quando cruzam duas linhas, eu tenho um ponto. Eu preciso dessa distância, certo? Essa distância é importante. Então, agora eu vou pegar o compasso e vou colocar naquela distância lá. Pode ser ponta seca em B, não importa. Onde ela vai, eu vou medir a distância. Ó. Mediu a distância? Ótimo. Então, eu venho aqui em R e jogo essa distância para cá. Olha aí. Então, só revendo ó, em R. Quem é esse arco aqui? Esse arco é o arco de circunferência R, distância D. Ah, e aquele lá? Aquele arco lá é o arco VL, que nós pegamos lá de cima. Lembra? Nós medimos o arco, jogamos lá e mandamos ele para cá. E aí nós conseguimos um ponto aqui, que é o ponto S. Pronto, está transportado o ângulo. Olha só. O ângulo já foi transportado. Tá certo? Aqui para a reta S. A gente pode até medir para ter certeza. Olha lá. Ó. É um ângulo que eu fiz aqui de um pouco mais de 40 graus, quase 45. E se eu colocar ele aqui, ó, olha ali, ó, ele também tem lá um pouco mais que 40 graus, olha lá, quase 45. Se a gente parar para ver, tá bom? Então, transportar o ângulo, como é que é? Rapidinho de novo. O arco que eu vou traçar naquele ângulo, vamos ver, ó,
eu vou traçar naquele ângulo, eu transporto ele para cá na mesma medida, pego a distância daquele arco lá e ponta seca aqui em R, eu transportei o ângulo. Então, para cá, eu transportei o ângulo alfa. Como é que seria um roteiro dessa construção? Qual que é o roteiro dessa construção? Qual que é a ideia? Então, agora aqui, primeiramente, meu ponto A, esse cara aqui, ó, como é que ele foi conseguido? Eu precisei fazer esse arco. Esse ponto A, ele é a intersecção, primeiro, da circunferência VL, ponta seca em V, abertura L qualquer. Eu vou começar, aqui eu vou colocar o Lzinho para a gente entender de onde veio o L. Eu vou começar a não escrever mais circunferência e nem semi-reta. Vou usar esses símbolos. Então vamos lá, o que seriam esses símbolos? Ó, no B eu vou fazer isso. Ó. E com a semi-reta VA. Semi-reta VA. É isso. Certo? Como que eu consegui o ponto B? Precisei de um ponto B para poder pegar a distância. O ponto B foi, primeiro, a circunferência VL. Olha aí o que eu estou dizendo. Eu não preciso mais escrever circunferência, porque VL, quando eu faço essa escrita aqui, eu já sei que eu estou falando de um arco de circunferência, de centro em V e abertura L. E 2, a semi-reta VA. Só colocou essa setinha aqui em cima, eu já sei que a semi-reta aqui começa em V. Opa, VB. Olha lá. Começa em V e segue para a reta V. Então, achei o ponto A e o ponto B. Falta o ponto R, está aqui embaixo, ponto R, e o ponto L. Como é que eu encontrei o ponto R? O ponto R foi encontrado, primeiro, com a circunferência de centro em O. O arco é VL, mas a circunferência estava com centro em O, e abertura L. Então, eu posso colocar isso aqui como OL? Acho que posso colocar isso aqui como OL, né? Isso aqui é o meu OL, né? Que a abertura L é que garante que nós estamos falando do mesmo arco. Eu transportei lá de cima, mas então, ó, eu fiz esse arco, OL, e o ponto R é o encontro com a semi-reta OR. Tá aí, ó. Essa escrita, um roteiro bem técnico. E falta o ponto S. Como é que foi conseguido o ponto S? O ponto S foi conseguido com a circunferência com o arco OL, primeiro o arco OL, e depois, segundo, o arco, ponta seca em R, fez o arco RD. O arco R, centro em R, e medida D. Essa medida D pode ser chamada também de AB, né? Ou RAB, né? Por que AB? Porque é a abertura AB aqui, ó, é o segmento AB, tá bom? Pode ser feito assim também. Então aqui poderia ser, ó, em vez de só RD, também ser RAB lá de cima. Então chamei de D, posso usar como D, não tem problema, tá bom? E aí fizemos o final, que foi traçar a semi-reta. Então fizemos o ponto A, o ponto B, o ponto R, o ponto S. Faltou um pedacinho aqui que é traçar a semi-reta OS, traçar OS. Pode ser pelo ponto OS. O ponto S ou O reta S. Tá certo?